ter depois. Mais alguém tá tendo o primeiro contato? Oi, Samara, tudo bom? Vitor. Oi, Vitor. Eu até estava respondendo antes, mas estava mudo aqui, eu não percebi. Mas enfim, sou de Recife também, moro em Recife e já tive também lá no CISA, mas assim, palestras gerais, tá? A minha área não é de tecnologia, eu sou curioso só. Então, os cursos que eu tive, enfim, foram mais palestras, coisas mais genéricas. Mas é isso, estou bem animado aí para a gente conhecer mais o tema e seguir para pós, se for o caso. Qual é a tua área, hein? Sou curiosa também. Eu sou advogado, como diz minha avó. Eita, que massa! A gente já teve aluno de direito, inclusive, no TIL, vice. Já tivemos médicos no TIL também. A nossa turma é bem, bem Bem diversa. diverso, né? Mas eu É, acho que é isso. Tudo hoje redunda na tecnologia, né? Eu acho que não é mais um diferencial, é uma necessidade. com certeza. Certíssimo. Ó, Paula falando aí também, que já conhece o César há um bom tempo, mas é o primeiro contato direto com a instituição. Bom, gente, muito legal. Então, já que tem muita gente aqui também tendo esse primeiro contato oficial, né, com a César School, vou fazer aqui uma breve apresentação institucional também, né? A César School, ela é a escola de inovação do César. O César é essa empresa de 28 anos de história, né, dentro da área de tecnologia, aí que nasceu no Porto Digital, o berço de tecnologia aqui de Pernambuco do Nordeste. E o César, ele tem essa grande missão de trabalhar com engenharia de software, mas já há muitos anos a gente vem trabalhando com inovação e muito mais do que isso, mas com transformação da vida das pessoas mesmo. E um dos grandes pilares de transformação para a gente sempre foi a educação. E há 15 anos atrás a gente resolveu institucionalizar isso através da César School. Então, a César School nasceu com esse propósito de transformar a vida das pessoas. E a gente vem fazendo isso com educação de qualidade, mas com um grande diferencial, que é trazer a educação para um lugar da aplicabilidade. Então, a gente tira muito essa coisa de academia contra o mercado e a gente une os dois, né? A gente fala muito da César Curso, é a união entre a academia e o mercado. Então, vocês vão ver que a gente está sempre trazendo o nosso lema do aprenda com quem faz, porque nossos professores são grandes especialistas, né? Muitos são mestres e doutores, mas nossos professores estão no mercado de trabalho todos os dias vivenciando o que eles trazem para a sala de aula. Então, vocês vão ver que nossas aulas são bem dinâmicas, cheias de cases dos próprios professores, né? Porque eles têm realmente essa vivência de mão na massa. Então, é um grande diferencial que a gente se orgulha muito de estar trazendo, né? De ter ali o aluno realmente como centro do processo de aprendizagem e estar trabalhando sempre com metodologias ativas, né? Quem segue a gente aí nas nossas redes ou assim na nossa caixa de e-mail, com certeza já viu a gente falando sobre nossa metodologia PBL, Problem Based Learning, né, que é aprendizagem baseada em problemas, que é como a gente costuma fazer todos os nossos cursos por aqui. E a gente vem expandindo a nossa atuação, né, nosso portfólio. Começou tímido com os mestrados, graduação, e hoje a gente já expandiu bastante. Hoje temos 7 graduações entre design e 6 opções na área de computação. Então, a gente tinha só ciência da computação. De 2 anos para cá, a gente aumentou bastante esse portfólio, já tem sistema de informação, gestão de tecnologia da informação, temos 12 especializações em várias áreas, inclusive direito digital, temos design, na área de comunicação e escrita criativa, temos na área de gestão, né, o TIO. Temos 2 mestrados também em design e engenharia de software e temos o primeiro doutorado profissional na área de engenharia de software do Brasil. A gente também se orgulha muito disso. Inclusive, foi fundado por Silvio Meira, que foi quem também idealizou o TIO. Então, tudo muito conectado aqui dentro, né? E é isso. Spoiler para vocês, está vindo mais especialização aí na frente, está vindo mais mestrado aí na frente. Então, esse ano vai ter muita coisa boa também acontecendo aqui pela César School. E falando um pouquinho sobre hoje, né? A gente está com a agenda recheada. Esses 10 primeiros minutinhos é mais essa introdução para a galera ir chegando, vocês também entenderem um pouquinho o que é que a gente vai falar hoje. Depois a gente vai ter aí Vitor Andrade, nosso professor, trazendo a aula experimental de fato, esse momento para vocês degustarem um pouco do que é que vai ser o TIO. Depois a gente vai ter um tempinho no fim da aula para falar sobre o curso de fato, e aí eu vou falar um pouco, apresentar aqui o formato do curso, né? Falar também sobre um belíssimo desconto que nós estamos, imperdível, para quem ainda não se inscreveu, e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, certo? Então a gente vai ter momento para falar sobre tudo isso.
Mas sem mais delongas, vou chamar a Vitor aqui para começar então a aula e a gente falar um pouquinho sobre como transformar o modelo de negócio em vantagem competitiva, tá certo? Vitor, tá contigo. Então, libera para eu compartilhar. Deixa eu ver aqui, agora foi. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Tudo certo? Tá. Deixa eu compartilhar agora a tela. Google Chrome. Sami, muito obrigado pela introdução. Pessoal, boa noite. Quem não pegou café, não pegou água, já vai pegando aí. A gente estava uma conversa aqui sobre o impacto do café no sono, então foi bem legal o começo da aula. Mas, pessoal, eu sou o Vitor Andrade, eu sou pernambucano, moro em Recife. Contar um pouco até da minha trajetória e do conexão com o César, né? Eu conheço o César, eu trabalhei no César em 2007. Então, meu início de trajetória para trabalhar com empreendedores e com inovação foi no César, em 2007. Eu brinco que foi antes do iPhone 1 ser lançado. Então, já tem um bom tempo aí, eu fazer 18 anos mercado de inovação. Então, muita coisa aconteceu, eu vi muita coisa acontecer e, de alguma forma, também aqui contribuir com algumas dessas coisas. Então, minha conexão com o César vem lá de trás. Com o César School e com o Tio eu estou desde a primeira turma como professor. Então, já foram várias turmas, então, a gente já foi muita coisa acontecendo. Eu sou hoje professor da disciplina de novos modelos de negócio, que, como vocês vão ver, mistura um pouco dos pilares do tio, né? Tecnologia, economia, administração, liderança. A gente acaba falando um pouco de tudo. Então, não é à toa que esse curso ele é muito único, por misturar e por trazer pessoas, como a Sami mesmo comentou, de vários backgrounds. Assim. A gente vê pessoas de vários cursos, de várias idades, de várias atuações, e isso talvez seja um dos principais ativos do curso, é ser tão diverso. Então, você trazer pessoas de várias áreas diferentes e colocar todo mundo para trocar. Meu papel como professor nunca é só entregar conteúdo, e sim provocar, acho que essa interação. Então, eu digo, eu já passei por muita coisa no mercado de inovação, atuei em grandes empresas, no governo e também em entidades de fomento para apoiar empreendedores. Minha carreira começa no SESI, em Recife, mas rodei o Brasil todo apoiando empreendedores. Hoje, eu sou fundador da Scalable Future, sou professor da Cesar School e consultor de algumas empresas, uma delas a Bitso, um exchange de cripto, ajudando na conexão com empreendedores que usam cripto para fazer transações internacionais. Então, minha paixão é falar de inovação, empreendedorismo e novos modelos de negócio, está totalmente conectado a isso aqui. Mas antes de contar a história que eu vim contar hoje, de falar um pouco do que a gente traz no curso, eu queria perguntar se alguém conhece esse jogo. Pô, quem conhecer já vai ganhar muitos pontos aqui, porque Glitch, provavelmente pouca gente conhece, né? Ninguém levantou a mão, acho que ninguém. Alguns que são mais velhos, mais ou menos a minha idade, provavelmente já ouviram falar do Flickr. Eu acho que alguém já ouviu falar sobre isso. Foi o primeiro lugar que era repositório de fotos na internet, né? Foi lá daquela, há muitos anos atrás. Então, provavelmente, acho que a Sami, nem sei se ela conhece, porque isso foi muito tempo. Então, o Flickr foi um dos primeiros lugares que você subia fotos. Normalmente, você podia compartilhar isso com alguém. E o que é que o Glitch e o Flickr têm em comum? Os dois foram fundados pela mesma pessoa, que é o Stuart Butterfield, que é o cara do Slack. Ele fundou o Slack, que é de tecnologia, provavelmente usa o Slack no dia a dia, uma ferramenta de comunicação que a gente usa, e talvez seja a principal ferramenta de comunicação isolada, né? Se a gente considerar que tem Google Meet, Teams e outras ferramentas, mas como ferramenta de comunicação de time, o Slack, ele é talvez o mais conhecido. E tem uma coisa em comum aqui nessas duas empresas, na verdade, entre o Slack e o Flickr, que nenhuma das duas era para ser o que foram. Elas eram para ser jogos. O Stuart disse, ó, vou criar um game. Aí primeiro com o Flickr, não, vou criar um game, e aí o game a galera não engajava, ele,
pô, vamos criar uma funcionalidade para interagir durante o jogo. Começou a galera, era de mandar foto, começou-se a usar muito, a usar muito, a usar muito. Eles, pô, se as pessoas estão passando o dia jogando, mas usando o aplicativo de foto, talvez seja esse o nosso negócio. E aí ele criou o Flickr e vendeu para o Yahoo, que é outra também empresa das antigas, né? Quem não buscava no Google só, né? Antigamente a gente buscava no Yahoo também. E aí foi vendido para o Yahoo, ele ficou um tempo lá, saiu, pô, agora eu vou criar o meu jogo. Eu vou criar agora eu vou criar minha empresa de game, já fiz um negócio bem sucedido, captou investimento, foi criar o Glitch, não pegou de novo, e eles usavam internamente uma ferramenta de comunicação, de chat, e começou a ver que, caramba, a gente está usando muito aqui, o jogo não está indo para frente. Por que não criar uma ferramenta de chat? Negociou com os investidores para pegar a mesma grana que ele tem recebido para o jogo, e aí, só vou aplicar agora para criar o que virou o Slack. Então, só deixando bem claro o contexto, o empreendedor que já tinha vendido a empresa, ele criou um novo negócio, e aí, ao longo da jornada, ele foi construindo o que virou o Slack, foi vendido em 2021 para Salesforce, uma aquisição gigantesca ali, então ele foi vendido já. Hoje, não sei se o Stuart ainda está no negócio, mas ele não é mais o CEO e já existe, ele já é uma unidade dentro da Salesforce. Então, o Slack, ferramenta super conhecida, começou a partir de um jogo. Aí você tem outra empresa que também faz comunicação de time, que não sei se vocês conhecem, a Rocket Chat. É uma empresa brasileira, mas que provavelmente pouca gente sabe que é brasileira, porque eles são, desde o dia 1, internacionais, eles surgem na comunidade de open source. O empreendedor, até para trazer o Vitor aqui, o empreendedor ele é administrador, mas aprendeu a programar sozinho. Então, o Gabriel, que está aqui na foto, ele fez administração na URGS e decidiu aprender a programar antes. Falou, não vou fazer programação porque eu acho que eu já sei. E aí decidiu fazer administração, criou depois a Rocket Chat, que é também uma ferramenta de comunicação, mas que se aplica a outros casos de uso, por exemplo, de suporte. Ele criou não só a comunicação de times, mas de suporte. Mas por que eu quero trazer essas duas empresas? Duas empresas, se olhar para o produto, pensando na funcionalidade de colaboração de time, esse é o Slack, esse é o Rocket Chat. Você olha para a cara do produto, não está aqui onde eles são diferentes. Eles são, visualmente, você olha para um assim, muito parecidos. Mas será que é isso que, né, o negócio se baseia simplesmente num produto de comunicação ou tem outras coisas ao redor disso? Então, esse é o Slack, esse é o Rocket Chat. Na minha visão e tudo que a gente vem estudando sobre o que acontece com as empresas elas são, a gente brinca que são um portfólio de recursos competitivos que ela constrói ao longo da jornada, combina esses recursos de forma única. Então, Slack e Rocket Chat, embora tenham produtos parecidos, eles partem de jornadas diferentes e de portfólio de recursos diferentes. Gosto de brincar que toda empresa começa com os seus fundadores. São eles que são a origem do negócio. Então, os recursos da empresa no dia zero são os recursos que os fundadores trazem para o jogo. Conhecimento, conexões, experiências que eles já tiveram em outros negócios. Então, quando você olha para a Rocket Chat e para a Slack e para qualquer outra empresa que vocês forem avaliar, elas são diferentes, normalmente desde a partida. Embora o produto possa solucionar um problema parecido, elas são diferentes porque elas partem de lugares diferentes e também constroem uma jornada diferente. Então, um dos primeiros objetivos, eu acho, de qualquer empresa deve ser construir um portfólio de recursos que, combinado, torne ela única. Então, por mais que eu possa lá contratar a Sami, contratar várias pessoas do César, o César, como negócio, ele construiu um portfólio de recursos que é único. A César School não é igual a nenhuma outra instituição de ensino que vocês vão conhecer, não entrando no mérito de ser melhor ou pior, mas é diferente. Por quê? Porque a trajetória do César, ela forma o que é a César School, por exemplo. A Sami comentou, né? A School já tem muito tempo.
o César tem mais de 25 anos de existência. E o César, todo mundo já encarava o César como uma grande escola, e era comum as pessoas falarem, o César é uma escola, o César é uma escola, o César é uma escola, mesmo antes de existir César School. Eu brinco que muitos dos negócios que surgem em empresas, eles são também reconhecer coisas que já estão lá. Você não cria tudo do zero. Normalmente você olha e diz, caramba, tem uma característica, tem algo aqui que já está presente. O César sempre teve muitos profissionais, mestres, doutores, com bastante experiência de mercado. Tudo isso já acontecia. Alguém olhou para isso e falou, caramba, a gente tem recursos competitivos aqui. Se a gente combinar de um jeito diferente, a gente tem uma universidade, uma instituição de ensino que também é diferente. Então, toda a minha trajetória vai que as empresas precisam construir esse portfólio de recursos, que passa por recursos de gente, e aí, no negócio de tecnologia, no negócio criativo, na minha visão, né, por mais que exista AI e tudo, ter gente boa nunca vai deixar de ser importante. Tecnologia, sem dúvida, né? É difícil a gente pensar hoje qualquer negócio que não tenha tecnologia como parte do seu modelo. É difícil pensar numa padaria que não tenha, no mínimo, tá dentro do iFood ou atende por WhatsApp. Ou seja, a tecnologia está presente em tudo e, obviamente, você constrói portfólio de recursos diferentes. Recurso físico, equipamento, lugar físico, ponto. Reputação, cada vez mais importante, é um recurso intangível, mas que é o que vocês falaram, todo mundo ouviu falar do César. Não, ouviu falar do César. Por isso que normalmente você vai, vou lá no César School porque eu conheço o César, eu sei que é uma empresa séria. Então, o César School carrega essa reputação que vem do César, que na minha época era o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Hoje a gente não fala mais como sigla, né? É o César mesmo. Então não era incomum a pessoa ligar para lá e falar, eu quero falar com o César. E a gente falava assim, com um colaborador, com alguém da empresa, é o César mesmo. Então acontecia muito essa brincadeira. Hoje já não mais, porque o César já é muito conhecido. Então essa brincadeira não funciona mais, não. Então, recurso competitivo, eles são dependentes da trajetória que o teu negócio ele vai percorrer. E trajetória, em geral, é algo muito único. Por isso que, se eu olhar para isso aqui, é tornar um negócio muito único. Então, começa, como eu disse, com o time. O que todo mundo, uma empresa começa com a bagagem dos seus fundadores. Por isso que é tão importante combinar fundadores com experiências diferentes, com outros backgrounds. Por quê? Porque é esse pacote que vocês trazem para o jogo. Colaborador, ele sem dúvida ele adiciona, né? Ele traz valor. Mas tipicamente quem fica, né, ou que fica por um bom tempo são os fundadores do negócio. Então a importância de você combinar esses talentos, ela continua sendo sempre assim, combinar talentos de negócio, de design, de tecnologia, de conhecimento do mercado. Eu falo que negócios B2B, eles precisam, ou eu tenho o conhecimento do mercado em que eu estou, ou eu tenho uma visão de outsider muito diferente. Então, você não tem muito meio do caminho, principalmente para negócios B2B. E aí depois você vai construindo, né, o seu portfólio de ferramentas, que é o que eu comentei, que são os recursos competitivos e que fazem, por exemplo, o César criar uma universidade a partir do César original, né? Eu trabalhei no César em 2007 até 2009. Então, era outra realidade, muita coisa de ativo foi construída depois disso. Então, o César de 2007, 2009 não é igual ao César de 2025. Por quê? Porque ele constrói uma série de ativos ali, a marca, esse lado de school, a relação de negócios, os cases. Então, esse portfólio você vai construindo ao longo da jornada. Normalmente você começa com um time, depois você tem um produto, seja de tecnologia ou não, um produto físico, um negócio, um serviço. Começou um time, você tinha só o time e uma ideia para ser colocada em prática, e aí você começa a colocar essa ideia em prática, seja no produto digital, no produto físico, no serviço. Então, você transforma aquela bagagem inicial de vocês combinada, vira um produto ou uma solução, como a gente gosta de falar, que resolve um problema de mercado. E que precisa chegar até esse mercado. Ela precisa encontrar canais e parceiros para que façam que aquele produto, aquela solução, chegue até o público final.
seja ele B2C, B2B, seja para empresa pequena, média, grande, para pessoas físicas, para governo. E aí cada negócio ele tem. E a gente brinca, eu gosto de falar, eu vou falar mais na frente sobre isso, mas não basta hoje ter o melhor produto se você não tem uma estratégia de go-to-market aderente a esse produto e que seja diferente para chegar ao mercado. Todo mundo tende a usar canais parecidos. Então, mídia paga, estou ali no Google, no Facebook Ads. Você tem que usar também, mas hoje, e mais trabalhando com startups, com empreendedores de inovação, a gente bate na tecla da importância de criar um canal proprietário, algo que seja muito único para o teu negócio e que seja muito difícil de copiar. Por exemplo, você tem uma empresa de software de gestão, que é a OMI, que é uma empresa de software de gestão para pequenas e médias empresas. Eles entenderam que para chegar no cliente final, eles usavam os contadores como parte dessa estratégia. Eles trabalharam com os contadores como a primeira estratégia de go-to-market para chegar até o cliente final. Então, produto, canais e parceiros, normalmente. É difícil você construir algo sozinho. E até no TIO você tem uma disciplina de plataformas e ecossistemas para entender que as empresas hoje não jogam mais o jogo sozinhas, elas precisam combinar as suas competências com várias outras. Por isso que é importante pensar como plataforma e ecossistema. Clientes, e aí, sem dúvida, cliente feliz e cliente usando o produto é um ativo que você constrói e que também ajuda você a evoluir esse produto final. Então, é importante essa troca, né, com o cliente, ela é essencial. Capital, e aí, capital do próprio cliente, hoje, com linhas de financiamento, linhas de investimento. Eu entrei no SES em 2007 para preparar empresas para captação de recursos públicos e privados. Naquela época, recurso público, né, basicamente, para empreendedores. Hoje, você já tem muito mais opções de recursos privados, aí, desde banco tradicional até investimento de venture capital, que é um investimento em troca de participação, e aí eu posso falar em um momento lá na frente. Eu gosto de falar disso também, porque é um ativo que você traz para perto, quando você traz o capital do venture capital, você traz um investimento financeiro, mas também uma rede de conexões, conhecimento. Então, você monta um portfólio não só com aquilo que você criou do zero. Então, você cria do zero, mas você também pode beber na fonte de uma série de outros parceiros que podem trazer esse portfólio. E aí, quando você combina tudo isso, você tem algo que é muito difícil de copiar, porque essa construção ela é muito única. Até aí tudo caminhando bem, todo mundo entendendo bem. E só para contextualizar quando se fala de TIO, né? Esse conhecimento de recurso competitivo, ele começa na economia e depois vem para a administração. Então, eu já não estou falando de algo, e é interessante falar sobre isso no TIO, que a gente não separa muito pelo o que é a economia, não é? Não esperem que a gente vai ter uma disciplina que só fala de economia, não fala nada de administração, nem de liderança, nem de tecnologia. Todas as disciplinas, praticamente, elas vão falar um pouco de alguns desses pilares. E aí, essa que é o legal do jogo, né? De poder combinar coisas. Que se eu fiz administração, então, para o Vitor, eu acho que comentei, eu fiz administração, esses conteúdos não estavam presentes na minha graduação lá atrás. Provavelmente seria difícil definir uma disciplina que conseguisse combinar essas coisas. Então, eu tenho disciplina de vendas, de marketing, de RH. Mas se eu falar para gestão de talentos, eu posso falar trazendo diversos outros olhares que não só, por exemplo, dos recursos humanos da administração. Então, para mim, e obviamente sou suspeito para falar, mas professor desde o começo, uma das coisas que eu mais gosto do tio é exatamente você não ficar preso a um pilar. Ah, não, pessoal, isso é uma aula de administração. Não é, você vai ter cursos, pessoas de tecnologia, de administração, todo mundo combinado. Então, o recurso competitivo, um olhar para isso é onde vocês conseguem construir algo que é único. Único, assim, ser único é parte da necessária para você construir um diferencial competitivo. É muito comum as empresas olharem para o problema, para a solução só
e não entenderem, legal, eu gosto de olhar para recursos com o que vocês já têm. De onde é que vocês estão partindo? Eu já conversei com empreendedores. Eu quero criar uma empresa, sei lá, de outro Slack. Eu vou criar outra ferramenta de comunicação. Aí, eu digo, pô, mas qual a bagagem de vocês com isso? Pô, a gente gosta, é um tema que interessa. Pô, é possível, mas onde é que vocês são diferentes? Qual a trajetória? Pô, tem do mercado, sei lá, de energia. Pô, mas que outras dores em que vocês são únicos e que pouca gente vai conseguir atacar? Puta, a gente tem outras dores aqui que a gente consegue trabalhar. Então, esse olhar primeiro para dentro, eu olho para negócios nascentes e os founders, mas para negócios existentes você consegue olhar o que, que a empresa já construiu. Não é à toa que a Ambev vai lá e cria o Zé Delivery. É parte do ativo. A Ambev já tinha a rede de relacionamento com base, relacionamento, a marca muito forte. Então, ela construiu um portfólio que ela olhou e falou assim, olha, eu posso transformar isso num novo negócio, que é o Zé Delivery. Tem outra que era Vende Bolo, que é se não me engano, da Nestlé, que eles pegaram pessoas que fazem bolo, mas que vendem. Pô, vão criar um marketplace para o cliente final contratar a boleira que vai usar os meus produtos. Então, você começa a entender novos modelos de negócio a partir de empresas existentes também. A gente não fala, e eu gosto de trazer sempre, de que não é só empresas de tecnologia ou só novas empresas. A gente pode inovar em novos modelos de negócio olhando para as empresas que já existem. E qual é a vantagem aqui? É a quantidade de recursos competitivos que já foram desenvolvidos. Você já tem ali de onde partir. Então, criar um César School do zero seria muito diferente, melhor ou pior, é diferente, do que foi criar o César School dentro do César, que é uma característica muito específica. Marca, todo mundo olha para isso aqui e sabe qual é a marca de que a gente está falando e não tem nada escrito. E marca não terendo só a logo, coisa do tipo, mas é algo que você olha e fala assim, sei o que é isso que eu reconheço. Para um novo negócio, isso é um baita desafio. Você começar a construir marca, você começa do zero para hoje, assim, pô, eu tenho um Nubank com mais de 100 milhões de clientes. Mas ele teve uma construção de marca que foi quase do dia zero, para poder ser uma alternativa para bancos super sólidos que existiam no mercado. Então, isso de construção de marca, eu converso com muita gente de branding às vezes a gente acha, não, o cara vai fazer um projeto de marca. Ok, isso é parte dessa construção, mas criou a empresa, você já tem uma marca ali, e se você pensar do zero, eu vejo mais empresas pensando isso do zero, construindo uma marca que se diferencie. E eu até gosto até falei sobre isso, Sami, um dia desse com um amigo meu, sobre como a cor ela também ajuda essa construção de marca, né? O laranja do César, para mim, ele é muito forte. O roxo do Nubank, o vermelho do iFood. Se você olhar para os concorrentes, alguns até usavam cores assim, mas em geral não eram aquelas cores tão fortes, né? De chamar a atenção, né? Que o laranja, eu falei sobre isso hoje, esse caramba, o César, chegar no meio da multidão, pontinho laranja, para mim, por exemplo, é o César. Não conheço tantas empresas, o Itaú tem um pouco, mas o Itaú é azul, é esse laranja, mistura um pouco. E essas cores fortes, né? O Nubank, né? Um cartão roxo, era muito inimaginável, né? Enquanto o status é o cartão preto, né? O black, você tem um cartão que é roxo. E vários cartões hoje para gente, para adolescente, todos usam muito essa ideia também de construção de marca, não só marca como logo, cor, comunidade, o que é que eu quero fazer parte. Então, isso é um ativo dificílimo de construir de forma distinta e é importante você começar a fazer desde o começo. Mas só mostrando que é uma construção que tem uma jornada. Então, a gente faz ali, começa normalmente com produto. Eita, passou direto. É um time fundador. E para mim, eu como quando investi em startup, eu sempre olho para cá, porque às vezes o próprio empreendedor não parou para pensar o quanto ele tem algo diferente ali naquele time. Ele quer, vou fazer mais um aplicativo de inteligência artificial, que agora tá na moda. Eu fico assim, mas o que vocês têm de diferente? Como é que tem um mercado que é específico, tem um jeito de atender, tipo, de onde é que vocês partem? E aí você constrói produtos, canais, clientes, capta investimento ou não, aí você desenvolve, contrata pessoas,
que é um aplicativo. Tipo, você começa com o time fundador, mas depois você tem que trazer novas pessoas para perto e você constrói marca. Não é necessariamente nessa sequência, mas no final, esse ciclo vai criar um portfólio de recursos, que é esse aqui, que vocês imaginem, fazer essa jornada de construção, nenhuma empresa vai ser igual. Você pode combinar de um jeito tão único. E se eu, por exemplo, se eu só uso AI e eu não tenho nenhum outro desses recursos que me diferencia, eu sou mais um aplicativo que amanhã, ainda mais, cada vez mais barato, né? Construir mais fácil. Então, eu brinco que eu comecei antes do iPhone. Aí você vem tecnologia mobile, nuvem, então, vários hoje, tudo aplicativo na nuvem, inteligência artificial, está cada vez mais acessível. Então, se você só tem um uso do chat GPT, por exemplo, para nenhum mercado específico, você é só mais um. Ou é facilmente copiado. Então, o olhar para recurso-chave e para esse processo de construção, ele é essencial para você construir vantagem competitiva. E cada vez mais é difícil manter essa vantagem. A gente vê quanta mudança acontece, o que uma empresa tem um diferencial, aí surge um outro. Você pega, por exemplo, o mercado de serviço financeiro, né? Você tinha os grandes bancos, aí surge o Nubank. O Nubank hoje já é um grande banco, ele tem 100 milhões de clientes. Então você já tem outros bancos que desafiam o Nubank em algum nicho, em algum mercado. Então são os eu vivi para ver, né, o insurgente, que é o inovador, virar um incumbente. Ele é hoje um dos principais bancos que tem que ter uma governança tão boa quanto os outros bancos que a gente conhece. Então, você também vê novos negócios que agora ameaçam o Nubank, que até 2012 não existia. Então, para pensar que é uma empresa de 12, 13 anos. Há 13 anos não existia Nubank, iFood, 99, só para dar algum quinto andar. Empresas que hoje são avaliadas em bilhões de dólares não existiam nesse período. Então, acho que é importante esse olhar aqui, que começa de algum lugar, e eu acho que é importante você pensar em construção. Tudo que eu trouxe aqui é um dos blocos do que a gente chama do que é um modelo de negócio. Esse é a gente fala que é um retrato, uma forma de enxergar um modelo de negócio, que é o Business Model Canvas, que é uma ferramenta a mais conhecida para desenhar modelos de negócio. Eu digo que essa é a melhor ferramenta, na minha visão, para desenhar um modelo que já existe. Então, se eu pegar uma grande empresa, pegar o César School, eu acho essa ferramenta melhor para eu colocar no papel como funciona um César School hoje, obviamente, né, com uma página para a gente olhar muito rápido. Então, para mim, essa é a melhor ferramenta para isso. Existem outras ferramentas que eu falo durante o curso, né, no TIO, que é o Lean Canvas, que, na minha visão, ele é melhor para quem está começando um novo negócio, porque ele olha para problema, solução, ele olha para esses diferenciais competitivos de forma muito mais clara. Então, eu brinco que tem uma ferramenta para desenhar negócios que já existem e outra ferramenta para construir novos negócios. E aí, até fazendo uma ponte, a gente tem outro curso, que é o de Business Design, que ele é basicamente criar um negócio do zero. E aí, a gente usa o Lean Canvas do começo ao fim para poder construir esse negócio. Então, eu falo no tio dessas duas ferramentas. Mas olhando para o modelo de negócio, tipicamente a gente começa por segmento de cliente, e aí você vai proposta de valor, né? Como é que você resolve esse problema, e você vai indo para as outras atividades. Eu defendo que esse olhar inicial para o recurso-chave é um potencial forma de encontrar vantagem competitiva na partida. Ou seja, onde é que vocês são diferentes? Os recursos-chave do negócio são os founders e o que eles trazem para o jogo. Então, começa por aqui. Às vezes a gente olha muito, óbvio, olha o segmento cliente, olha qual o problema que ele tem. Mas onde você vai encontrar diferencial competitivo e que muitas vezes, inclusive, ajuda a definir melhor a proposta de valor, é olhando para os seus recursos competitivos aqui. Então, os recursos-chave do negócio é um dos olhares que a gente pode ter para trazer, né, ser uma fonte de vantagem competitiva. No TIO e no Lean Canvas, a gente explora outras formas. Uma forma que eu acho que é muitas vezes pouco vista, que é olha para o que as alternativas existentes estão falhando. Então, teu cliente já usa outras coisas. Vai entender o que é que não funciona no que ele já usa
Porque é o melhor jeito de aprender. Ele já está usando, ele consegue dar feedback sobre algo que ele usa e dizer, olha, tal coisa não funciona para ele. Então, eu gosto de explorar outras formas de olhar para o modelo de negócio, porque no final, na minha visão, você construir um negócio que ele tenha características únicas e não seja tão fácil de copiar. Então, o olhar para recursos-chave é essencial. Mas se a gente dá um zoom out, né? A gente sobe aqui e a gente olha para o modelo como um todo. Recurso-chave é um dos blocos do modelo de negócio. Um deles. E que tanto traz o que você já desenvolveu, quanto você vai desenvolvendo ao longo da jornada. Mas se você entender o modelo de negócio como 9 blocos, nesse caso aqui, a gente tem espaço para inovar nos diversos blocos. Olha, por exemplo, o que o Nubank fez no relacionamento com o cliente e construção de marca. Pô, tinha problema, o cara mandava um presente para você. Veja, foi uma forma de diferenciar o Nubank de outros, foi o relacionamento com o cliente. Canal, comentei da OMI, não sei se vocês conhecem a RD Station, uma ferramenta de marketing. Ele chegou e inovou, não, vamos criar uma rede de agências para poder atuar junto com a gente. Então, se inovou em canal, a forma de chegar lá no fim. Você tem hoje modelos de receita que podem ser inovados. Eu cobro por transação, por faixa, eu posso mudar a forma de cobrar, por exemplo, baseada no sucesso daqui que o cliente vai atingir. Parceiro-chave é a mesma coisa. Eu entendo que meu negócio ele não está mais isolado, e aí a disciplina de plataformas e ecossistemas assim, é essencial para entender como o contexto de negócio mudou. E quando se fala de modelo de negócio, ele não é algo fechado, né? Os modelos, cada vez mais, eles têm uma abertura de um lado ou de outro para se conectar com outras empresas. Eles não são mais pensados só para dentro. Eles são pensados de forma muito mais ampla olhando para o cliente. Mas olhando para o modelo, você entende que a proposta de valor é um baita impacto, mas o modelo de negócio, aí muita gente confunde modelo com modelo de receita, que é aquela fonte de receita que eu comentei. Como é que eu ganho dinheiro? Como é que entra dinheiro na minha empresa? É fonte de receita. Mas como eu organizo a minha empresa para eu criar valor, ou seja, resolver o problema de alguém, tem que criar, entregar, ou seja, tem que chegar nesse cliente que eu quero e depois eu capturo na forma de monetização. Então, você ganha dinheiro quando você gera valor para alguém, e aí não basta só, não, meu produto é maravilhoso, resolve o problema, mas o cliente não consegue descobrir nem onde ele está e nem consegue usar. Pô, acabou, não tem entrega de valor aqui, potencialmente você tem um baita negócio. Então, Alexander Osterwalder, que conversa com esse contexto, ele transformou uma tese de doutorado no que virou o Business Model Generation, que é um dos livros mais lidos sobre o modelo de negócio que a gente pode imaginar, mas começou uma pesquisa acadêmica também. Então, o que a Sami comentou, né? Não deve ter também fronteira entre o que é acadêmico e o que é que vai para o mercado. E aí o César tem essa cabeça e isso realmente, vocês vão ver nos professores, vários professores com mestrado, doutorado, mas que tem, provavelmente eles nem, às vezes eles nem colocam a ênfase nessa formação, colocam muito mais a ênfase na experiência, que eu acho que é o perfil que a gente traz. Mas olhando para Slack e Rocket Chat de novo, o Slack tem uma pessoa que fundou um negócio bem-sucedido. O que é que isso traz? Facilidade de captação de investimento, por exemplo. Para quem não conhece o mercado de Venture Capital, é um negócio em que, de 10, muitas vezes vai dar o melhor resultado. Se você aposta em alguém que já deu certo, diz, olha, minimamente ele já errou algumas coisas, não vai repetir, e ele sabe como funciona. Então, é mais fácil, por exemplo, um Slack captar mais dinheiro de investimento do que outra pessoa que nunca empreendeu. Se a gente trouxer para o mundo de AI, né, OpenAI, ChatGPT, o OpenAI já recebeu bilhões de investimento. A gente fala de vários founders que já tinham feito outro negócio e que já tinham uma rede de conexões gigante. Então, o Sam Altman, ele é um cara muito bem conectado. Então, isso foi um ativo que eles trouxeram na hora de montar o OpenAI e que permitiu ele acessar recursos financeiros no volume que foi necessário, ou seja, que ele precisou ao longo da jornada. É um produto que, por ter nascido como um game, eu vejo o Slack como um produto super fácil de usar, fácil de baixar, você começa a usar muito rápido.
Porque começou como um game, então o negócio tem que ser algo muito fácil de usar. A estratégia que a gente chama de crescimento dele é baseada no que a gente fala de product-led growth, ou seja, crescimento baseado em produto. Você entra lá, começa a usar. E depois a estratégia de bottom-up, que é pega o time lá do Felipe, começa a usar, pô, que legal, o Slack é muito bom. Aí eles começam a falar para outros times, e aí você chega na empresa como um todo, daqui a pouco todo mundo está usando. Eles começaram muito com times de tecnologia, que são os heavy users, né, desse tipo de ferramenta, mas depois subiram. A gente pode falar de várias outras, não. O Discord talvez seja o que criou já para outro perfil de público, para outra geração, mas começou também dentro do ambiente de games, aí se criou o Discord. E aí provavelmente tem outras características ali que não são as mesmas do Slack, né? Outra geração, outro perfil aqui. Então, se for vendo aqui, a gente não está falando só de recursos competitivos, a gente está falando também de escolhas de modelos de negócio que uma vai impactando na outra. Então, o modelo de negócio ele não funciona no vácuo, né? No meio do nada. Já a Rocket Chat, eu falo do Community-Led Growth, né? Eles decidiram ir para um modelo de open source, em que a comunidade ajuda a construir aquilo. E o open source, essencialmente, ele é um produto, ele é pensado de forma global. Então, a Rocket Chat, não é à toa que muita gente não conhece no Brasil, ela já é global do dia zero, sempre teve colaborador espalhado pelo mundo, sempre foi remoto, que é uma característica que hoje a gente vê mais, mas lá na época não era comum. Então, acho que a Rocket Chat também deve ter perto de 10 anos ali, acho que pelo menos 8 anos tem. Então, começou também de forma remota, time internacional, e os usuários do mundo todo, muitos usuários, até pela comunidade open source, de governo, departamento de defesa, porque ele permitia instalar no servidor interno da empresa, que é algo que uma aplicação SaaS pura, né, que é aquela que fica 100% na web, ela não tem. Então, você não vai ver muitas empresas que surgiram nos últimos 10 anos, que pensam em produtos que vão ser instalados dentro da empresa. Isso tem uma segurança, um controle maior, que principalmente agências de defesa, exército, os militares precisam ter. Então, a Rocket Chat começou a perceber que tinha muito usuário baixando gratuitamente, né, com open source, e alguns precisam de suporte, de serviço para poder manter isso funcionando. Então, a venda provavelmente já é diferente também. Você está falando de grandes vendas, então já tem um time comercial desde muito tempo, né? A Rocket Chat já tinha uma galera que tinha que vender para grandes contratos. O Slack começou com Product-Led Growth, hoje, com a Salesforce, já tem um time de vendas, já tem outra estrutura. Mas você imagina, duas empresas que fazem software de comunicação, que visualmente o produto é muito parecido, mas que elas organizam a sua empresa de forma completamente diferente. Até o perfil de cliente é diferente. Eles devem brigar por algumas contas? Devem. Mas em muitos casos eles nem se batem. É como o Discord também não vai muitas vezes bater com o mesmo público desses clientes aqui. Então, o que eu gosto de pensar é que o modelo de negócio ele é uma série de interações e integrações entre esses blocos. Então, nada aqui funciona de forma isolada. Canais são impactados e impactam a proposta de valor. Relacionamento com cliente e canal. Então, quando a gente, às vezes, pensa o modelo de negócio no Canvas, né, numa ferramenta como essa, você fica, mas eu vou construindo meio que separado. Mas cada decisão que você toma em recurso, canal, segmento, ela impacta nas demais. Então, por exemplo, se eu juntar Sami e o Vitor e o Felipe, a gente vai conseguir construir alguns modelos de negócio, mas provavelmente outros a gente não tem, a gente não vai conseguir. Por exemplo, você não tem muita grana, o fazer o OpenAI, até a gente teve recentemente, né, o OpenAI e DeepSeek, rodaram o OpenAI na forma como ele foi pensado e construído, demanda muito capital. A DeepSeek provavelmente olhou para assim, olha, eu não tenho esse capital disponível, eu não vou conseguir fazer, ou até eu quero tentar fazer com menos, ele tem que achar outro caminho que não é igual ao do OpenAI. E as duas se propõem a resolver talvez um problema parecido. E aí, obviamente, tem vantagens e desvantagens, você pode entrar no detalhe aqui,
Mas, para mim, você tem que olhar para recursos competitivos, ou seja, olha para dentro e identifica o que é que você tem, que combinado é muito único, e olha para o teu modelo, como é que você cria um modelo que ele é tão integrado que é difícil copiar ele todo. Então, por exemplo, se eu quiser copiar a Ambev, não basta lançar uma cerveja, uma proposta de valor aqui. Eu preciso pensar em canal, preciso pensar em recurso-chave, custo, fonte. Tudo aqui ele é tão único, porque essa combinação torna muito mais defensável o teu modelo de negócio. Você só tem algo que é só um aspecto que você está pensando aqui, ele é mais fácil de ser copiado. Então, quando você cria um modelo que ele é tão redondo que é difícil você desacoplar as coisas, você tem ali algo também que é fonte de vantagem competitiva. Ou seja, olhar recurso-chave, que é um bloco, é uma forma de entender isso, e olhar o modelo de negócio como um todo. Eu gosto de brincar que é um Lego, né? Umas peças que você vai plugando, mas nem toda peça encaixa na outra, né? Nesse caso aqui até encaixa, mas como é que você faz algo que é realmente um encaixe? E aí existem formas diferentes de encaixar as peças, por isso que existem modelos de negócio diferentes para empresas que concorrem entre si. Ou como é mais velho que eu, tem as mil maneiras de preparar Neston em 21. Você pode criar novos modelos a partir dessas outras coisas. Essa daqui a Sami com certeza não entendeu, mas assim, então, mas essa de você, eu olho para o modelo como uma forma é uma combinação de coisas que você pode construir, mas um ponto de partida que eu sempre recomendo é olha para aquilo que você tem de único já hoje, porque isso te ajuda a construir algo que é diferente. E eu brinco no curso no Tio, eu não gosto de falar só sobre empresas de tecnologia, meu background é esse. É empresas que eu dou muitos exemplos, mas como é que é inovar numa padaria? Como é que eu inovo no modelo de negócio da padaria? Caramba, um negócio que há anos existe, tem um pãozinho lá, caramba, dá para fazer o quê? Uma assinatura, dá para fazer um marketplace, a Sami faz o pão dela e ela quer vender o pão dela no marketplace. Caramba, você começa a viajar. Você tem hoje uma padaria em Recife que é a Galo Padeiro, que tem uma marca que diz, olha, eu reconheço o pão da Galo Padeiro. E, pô, é diferente dos outros pães ali. Então, você vê a possibilidade de inovar no modelo de negócio de uma padaria, de uma livraria. Pô, cara, como é que inova um negócio desse? E eu gosto de brincar com esse tipo de negócio, porque é um negócio que todo mundo vê todo dia, e às vezes nem para para pensar, caramba, tem uma oportunidade aqui de fazer algo diferente. Uma loja de roupa, como é que eu testo o negócio? Como é que eu inovo no loja de roupa? Você tem um armário, por exemplo, que tem uma guide shop. Caramba, todo mundo faz de um jeito, né? Não, vou para um lugar que você vai só provar, pede e vai entregar na sua casa. Mas pensa qual o modelo de negócio diferente, por exemplo, de outras empresas que concorrem para o mesmo cliente, né? É completamente diferente. Eu não vou sair com a minha roupa de lá. Então, cara, é outro modelo. Onde é que eu vou estar? Qual é o ponto? Como eu faço? A logística. Tudo isso é diferente de uma loja tradicional que você podia comprar na hora e levar. No Tio, o que é que eu falo? Eu falo, como a Sami comentou, é uma degustação. Aqui a gente fez uma provocação para várias coisas que eu trago mais detalhes no Tio. A gente tem 3 aulas, né, no Tios, então dá tempo de mergulhar um pouco mais. Gosto de falar sempre de modelos de negócio digitais, porque você olhando para modelos novos te ajuda a olhar para um modelo que já existe e tentar combinar essas coisas. Trazer inovação em modelos de negócio existentes. Para mim, tem muita oportunidade de inovar um modelo que existe, criar novos modelos dentro de uma empresa que já existe. E também criação de novos modelos, seja do zero ou numa empresa que a gente que vocês já trabalham, já criaram ou já está funcionando. Para mim, tudo e o olhar que eu tenho e que eu trago na disciplina é esse de buscar uma combinação única que diferencie você dos demais. Aquilo que você olha e fala, caramba, isso aqui é difícil de ser copiado. Por quê? Porque ele é tão único, ele tem recursos competitivos, ele tem um modelo de negócio único, que ele não consegue facilmente ser copiado. Queria agradecer mais uma vez vocês, me deixar super aberto aqui, torcer para que vocês estejam comigo na próxima disciplina Novos Modelos de Negócio. Como a Sami comentou, a gente, como professor, gosta de muita interação. Então, na prática, aqui é um corte, até pelo tempo que a gente tem, mas as disciplinas, a Sami já acompanhou também minha, assim, é de troca, é todo mundo falando, porque
o conhecimento coletivo ali é muito rico. Assim, a gente vai para uma disciplina e tem gente que tem muito mais bagagem em algumas coisas, em alguns mercados, e a gente, com todo mundo falando, sai muita coisa legal. Então, para mim, isso é a coisa que eu sempre saio muito empolgado depois, justamente por essa troca, assim, porque a gente aprende muita coisa também ali. Isso eu acho que é o mais rico do tio. É uma turma que tem uma proximidade muito grande, disciplinas que fogem da caixinha, então você não tem aquela, caramba, eu sou advogado, como o Vitor comentou, falou, "Pô, mas lá está todo mundo sempre na zona de desconforto positiva, que é, pô, pessoal, eu estou aqui, sei alguma coisa, mas eu aprendi. Aí você tem um olhar diferente sobre aquele problema. Então, lá, o Felipe e o Vitor vão ter olhares diferentes, a Rafaela, todo mundo que estiver aqui tem um olhar diferente. E isso é muito rico para um negócio como esse, que é de inovação. A gente não está falando de mais do mesmo, né? De forma alguma. Então, o que a gente faz no dia a dia é muito diferente. Então, agradecer vocês, sei quanto é difícil, né, sair de trabalho, vir para cá, mas eu sempre falo, meu papel é também tornar legal para aprendizado e divertido para que vocês também saiam, assim, saibam usar aquela hora ali. Então, para mim, assim, é uma diversão falar sobre isso e ter interação. E é o que eu gosto de fazer para que vocês também aproveitem. A gente sabe o que a gente abre mão para poder estar aqui. Então, Sami, brigadão aí mais uma vez por todo o apoio. Pessoal, boa noite. Estou aqui ainda mais um pouquinho. Mas qualquer coisa, me segue lá, vamos trocar. E se Deus quiser, né, Sami? Vários desses aqui vão estar com a gente na disciplina. Certeza, tenho certeza disso. Vitor, muito obrigada, Vice. É muito bom te ouvir também. Fala aí, né, que realmente depois do dia puxado, esse terceiro turno muitas vezes, né, é puxado, mas fica muito mais fácil te ouvindo com leveza, deixa o assunto mais divertido. Então, muito obrigada. E, gente, para a gente fechar, eu queria falar rapidinho aqui sobre o tio. Deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês para falar um pouco da especialização de forma mais específica, né? Eu tinha introduzido um pouco no começo sobre a Cesar School, mas falando especificamente sobre o curso, para quem está aqui, já tem gente que está inscrita, tem gente que já está até matriculada, né, Felipe? Mas sei que tem gente que aí ficou curioso com a aula, está tendo o primeiro contato agora com o curso, então, para explicar um pouquinho melhor. Né, o TIO, ele é uma das nossas 12 pós-graduações, ele está ali dentro da nossa vertical de liderança, né, de inovação e liderança. É uma pós-graduação que foi idealizada por Silvio Meira, um dos fundadores do SESI, com foco de preparar as nossas lideranças para o mundo digital, que é um mundo que une essas duas vertentes, né, física e digital, integrando práticas inovadoras, integrando tecnologia e estratégias de gestão. É um curso que tem 13 meses de duração e que tem o foco em ensinar a liderar equipes autônomas, aplicando tecnologias emergentes e desenvolvendo modelos de negócios inovadores. Vocês já viram um pouquinho, sentiram aí com o Vitor a pegada do que a gente vai trazer no curso, né? Alguns diferenciais que a gente traz, assim, em todos os nossos cursos da Cesar School, que eu até já falei no começo, né? Essa pegada muito prática de você estar aprendendo com professores que estão no mercado, as metodologias ativas de ensino. Então, vocês vão ver que a gente tem aulas muito práticas, né? Como o Vitor falou, é o tempo todo a gente indo para breakout room ou trazendo um case para estar discutindo, fazendo trabalho dentro de sala de aula. O TCC, ele não é obrigatório, tá? A gente tem um projeto integrador no final como entrega, mas a gente não tem um TCC institucionalizado. Quem é aluno também das nossas especializações tem desconto de 10% para inscrição em cursos ao vivo, então vocês vão estar aí podendo continuar o aprendizado, né, eternamente, porque a gente fala que aqui na SES School não tem ex-aluno, então vai todo mundo aí continuar fazendo curso com a gente. A gente promove também alguns eventos híbridos para facilitar o networking, que a gente entende que é um dos grandes pilares do curso também, né? Essa integração entre vocês e os professores, e vocês e outras turmas. Então, a gente promove muito esses momentos entre as especializações, e vocês vão ter também acesso à nossa estrutura física, certo? Embora seja um curso remoto, a gente tem esses momentos também que vocês podem estar acessando lá a Cesar School. Um super benefício que a comunidade
que a especialização do TIO tem, diferente de outras, é a comunidade de liderança na era digital, certo? A gente tem uma comunidade específica que engloba o TIO e alguns outros cursos executivos. Então, a gente tem curso de IA para negócios que entra, o curso genética, era um curso bem clássico da gente, de gestor também. Então, é um network bem valioso que vocês conseguem ter acesso, além de que a gente tem alguns encontros exclusivos da comunidade periódicos, com alguns toques com vários profissionais do mercado, então, empresas parceiras do SESI, empresas do ecossistema e pessoas do SESI também. Então, são momentos bem relevantes para além do curso, certo? Então, vem aí como um benefício para vocês também. Só reforçando, a gente já falou um pouco sobre isso, mas o TIO, ele é para pessoas que já são gestoras e tomadoras de decisão, ou pessoas que querem se desenvolver para serem gestores. Então, aquela pessoa que já está ali, um analista numa senioridade maior, que está pronto para dar esse próximo passo, o TIO pode ser esse acelerador, né? Ou aquela pessoa também que já é um gestor, mas está se sentindo desatualizado nesse novo contexto do mundo, principalmente nessas mudanças digitais que a gente vem observando. Então, também pode ser essa grande oportunidade e está se atualizando para o mercado. E aí, como eu falei para vocês, o curso ele tem 13 meses de duração, essa carga horária aí de 360 horas está dividida ao longo desses 13 meses, e o formato dele é dividido em 3 momentos. Vocês vão ter um momento de aula ao vivo, né, que são 9 horas de aula, é um momento de self-learning, que são 6 horas de atividades assíncronas, e um momento de mentorias individualizadas, que são mentorias que vocês podem fazer com os monitores que a gente tem e é ilimitado ao longo do curso. Então, cada módulo ele é formado por esses 3 momentos: 9 horas de aula ao vivo, 6 horas de self-learning e as mentorias, certo? E a gente tem 15 desses blocos. Vocês vão poder explorar bastante esses conteúdos. Eles acontecem com encontros semanais, a gente tem a cada terça-feira o encontro e quinzenalmente na quinta. Então, basicamente, é terça, quinta, terça. E aí, terça, quinta, terça. E a gente segue. Aí, falando rapidamente aqui sobre a jornada do curso, né? Esses aqui são os módulos mais gerais, certo? Dentro de cada módulo tem aí as disciplinas, mas para falar de forma mais geral, como é que a gente desenhou a estrutura do curso para vocês entenderem? A gente começa ali no módulo de fundações, falando sobre alguns conceitos mais fundamentais, sobre evolução de estratégia, de economia e os futuros digitais. Depois a gente passa para letramento digital, e aí é um momento meio que para nivelar todo mundo, principalmente sobre tecnologia computacional, pensamento computacional, falar também conceitos de programação e cibersegurança, e aí a gente poder partir para discussões mais aprofundadas. E aí a gente entra no módulo de tecnologias habilitadoras. Aí sim a gente vai falar de algumas tecnologias e conceitos mais sofisticados: inteligência artificial generativa, data science, internet das coisas. Aí a gente segue para operações digitais, e a gente vai falar sobre como as tecnologias capacitam os novos modelos de negócios e operações empresariais. Aí a gente chega no módulo de gestão digital, e aí fala um pouco sobre essa transição da área operacional para a tática, também falando sobre gestão da cultura das pessoas, e como isso é essencial, né, para transformar os negócios. Aí entramos em mundo digital para explorar um pouco mais alguns conceitos, como ética, regulação de dados, ESG, e algumas discussões que estão bem quentes. A gente entra depois em transformação estratégica para falar sobre transformação interna dentro das empresas, a definição de fato do que é estratégia, né? E conhecer alguns modelos e práticas transformadoras a partir disso. E a gente finaliza falando ali de futuros digitais em práticas. E a gente começa a falar um pouco sobre estudos de futuro, preditivos, e future design, e a gente vai pensando ali como pensar o futuro e se preparar para ele, né? Então a gente está olhando aí para o agora, mas olhando para frente também, a partir desses grandes 4 pilares de tecnologia, economia, administração e liderança que o tio contempla. E como eu dei spoiler para vocês no começo, nós temos aqui um desconto super especial que vai durar até amanhã, um desconto de 20% para quem se inscrever, certo? Gente, é um desconto que vai durar ao longo de todo o curso, em todas as mensalidades. Então, ele, olhando, né, de forma geral, ali no valor integral do curso, é quase R$ 4.000 de desconto, R$ 3.800. Então, é um super desconto. Trouxe até aqui para vocês, né, o valor parcelado, a gente olhando ali para a mensalidade, dividido em 12, 18 ou 24 vezes. Então, vocês vão ter essas modalidades aí de pagamento para escolher.
Só recapitulando, né? É uma especialização, então você vai pagar R$ 75 para inscrição, vai passar por um processo seletivo, que é basicamente análise curricular, se for necessário, entrevista com o coordenador, e no final, sendo aprovado, você segue para a matrícula. E aí você vai ter esse desconto aplicado em todas as suas mensalidades, certo? Lembrando que o curso tem 13 meses de duração, então não percam que até amanhã. A gente nunca deu esse desconto no tio, viu? Não é conversa de vendedora. O Vitor tá aí para de prova que a gente nunca deu esse desconto no tio. Então, aproveitem. E, gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. A gente preparou também um certificado de participação, certo? Vocês vão poder receber no e-mail de vocês um certificado dessa aula. E lá vai ter também uma avaliação para vocês darem um feedback para a gente, que é super importante. Então, preencham, por favor, coloquem lá o que é que vocês acharam, as impressões de vocês. E muito obrigada pela participação de todo mundo. Vitor, você é 10. Muito obrigada pela parceria de sempre. E é Obrigado. isso, gente. Espero muito ver vocês por aqui, como nossos alunos agora, né? Ô, pessoal, obrigado aí. Foi excelente a aula, viu? Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.